Jeremias capítulo 1, versículo 14 a 19. Leio assim: E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Deus está extremamente chateado com o povo que se chamava pelo seu nome. Deus está dizendo através de Jeremias: acabou o tempo. Aquilo que tanto foi anunciado agora acontecerá. E por quê? Verso 16: E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou deixar eles serem destruídos? Porque eles se esqueceram de mim, porque eles deixaram a santidade, porque eles se tornaram maliciosos, passaram a praticar aquilo que desonra a natureza minha neles, deixaram o relacionamento que tinham comigo, retiraram-me da sua vida, passaram a adorar ídolos feitos pelas próprias mãos deles. 17: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amados, Deus fora muito ofendido por aqueles que um dia Ele tirou da escravidão no Egito e os tornou um povo livre, uma nação sob princípios e valores que Ele estabelecera através dos seus profetas e líderes que Ele levantou. Aquele povo se esqueceu de Deus, se voltou para a vaidade, se voltou para a carnalidade, se voltou para a idolatria, se voltou para viver uma vida de libertinagem. Eu não sei quantos aqui, eu sou da década de 60 do século passado, eu nasci em 1964, eu nasci em fevereiro, eu nasci em pleno ambiente em que esse país estava vivendo da chamada revolução. Eu vivi um tempo nessa nação e cresci sob esta esfera em que as famílias, elas tinham princípios e valores muito bem estabelecidos. Eu vivi num país e cresci num país chamado Brasil, em que na escola nós estudávamos Organização Social e Política Brasileira, OSPB. Eu me lembro de ter escrito cartas para Sudã, Sudep, Sudene, Sudeco, e você certamente não deve saber nada do que significam os acrônimos que eu acabei de mencionar.
eram instituições federais que tinham como propósito o desenvolvimento de áreas estratégicas do Brasil. Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste; Sudeco, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste; Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e outros. E eu recebia cartas, eu recebia material dizendo do trabalho que aquelas instituições faziam. Igualzinho hoje é na escola, né? Seu filhinho é ensinado a ser brasileiro. Eu aprendi na escola, e a minha geração estudou moral e cívica. Aprender princípios morais e princípios de civismo que deveriam nortear a vida de todo cidadão brasileiro, para que vivêssemos com um objetivo: construir um país de ordem e de progresso. Eu cresci numa nação, eu sou de uma geração em que nós aprendíamos os valores de ser brasileiro, e não era só quando o Brasil, o time de futebol, ia jogar. Eu me lembro da primeira vez que eu fui para a parada de 7 de setembro na minha cidadezinha, que não era nem cidade, era uma vila, 8º distrito de Campos, chamado Italva. E lá estava eu, como um dos destaques, e não era por causa da minha cabeça, carregando uma peça de mármore branco, em destaque do batalhão todo da minha turma, da minha escola, todo mundo uniformizado e marchando, levando nas mãos o símbolo econômico da nossa cidade, porque Italva quer dizer pedra branca, e Italva tinha as jazidas de mármore branco que o estado do Rio de Janeiro exportava para o mundo inteiro, além de servir ao Brasil. Eu cresci sob valores muito claros, de respeito aos mais velhos, de honra às pessoas, aprendendo a tomar bênção aos papais e mamãe, nunca chamando papai e mamãe de você, o que induz a criança e constrói na criança um adolescente desrespeitoso e um jovem que não honrará os cabelos brancos dos anciãos, nem respeitará a sua maturidade e experiência. Eu cresci num país que tinha temor de Deus, num país em que a Bíblia era respeitada, fosse por católicos, espíritas, evangélicos. Eu cresci num país completamente diferente do que a gente está vendo. Naquele tempo nós colocávamos as cadeiras na porta de casa, na calçada, para bater papo e conversar. Eu vim morar em Nova Iguaçu, num conjunto habitacional, Tertuliano Potiguara, que depois que o governador Chagas Freitas acabou com algumas favelas, se tornou conhecido como Pombal de Nova Iguaçu. Mas eu, como criança, como garoto, como adolescente, de 12 anos, e mais uns 30, ficávamos à noite, até 11 horas da noite, às vezes até meia-noite, na época de férias escolares, brincando de pique-bola. Alguém aqui lembra de como é que era pique-bola? Vamos ver se é igual a gente brincava. A gente tinha uma bola pequenininha, mais ou menos desse tamanho, e a gente sorteava no palitinho, para ver com quem que ficava o pique, e aquele que ficava o pique, ele tinha que pegar a bola e correr atrás e jogar. Aquele que a bola pegasse, o pique ficava com ele. Era assim? É mesmo? Não, você é quase da minha geração, mas ele lá, para minha surpresa. Quase, porque ele deve ser mais velho que eu, né? Até 11 horas da noite. Que horas que você deixa seu filho ficar na rua hoje? Eu cresci num país, numa nação,
em que nós tínhamos dignidade, não tínhamos um domínio de um poder paralelo, mais armado do que a polícia, que são verdadeiras milícias de guerrilheiros urbanos e traficantes. Você deve estar pensando assim: de que planeta esse pastor saiu? Eu cresci aqui. Mas assim como o povo de Judá, assim como o povo de Israel esqueceu de Deus, o povo brasileiro tem se esquecido de Deus. Até os crentes se esqueceram de Deus. Muitos passaram também a se permitir ser contaminados por uma pregação mentirosa, falaciosa, corrupta, de algo que não é um evangelho. Falou-se muito no princípio desse século: o Brasil é o país do avivamento, porque as igrejas estavam crescendo abarrotadas por causa de uma chamada teologia da prosperidade. Vem para a igreja porque Deus vai enriquecer você. Vem para a igreja porque você vai deixar de ser empregado para ser patrão. Vem para a igreja porque você vai ter sua casa própria, você vai ter seu carro, você vai ter sua empresa. Construiu-se nessa nação um país de pseudo-evangelho, que tirou Deus do seu trono, sentou no trono de Deus e disse para Deus: agora me serve. Aquele povo se esqueceu de Deus, aquele povo se voltou para a vaidade, para a carnalidade, para a idolatria. Então Deus mandou Jeremias realizar uma tarefa que o levaria a sofrer a antipatia e inimizade das pessoas e das autoridades do seu povo. Ele deveria alertar o povo e as autoridades que as profecias apresentadas a eles estavam às portas de serem cumpridas, de que eles seriam subjugados por nações que matariam muitos deles, fariam muitos deles sobreviventes, escravos, levando-os para uma terra distante. Jeremias certamente temeu muito pela sua vida, por fazer aquilo atrairia o ódio das pessoas, o ódio dos governantes contra ele. Os problemas que enfrentamos, amados, podem não parecer tão ameaçadores quanto aqueles para Jeremias, mas são essenciais para nós, e esses problemas podem nos oprimir também. É chegado o tempo em que a Igreja de Jesus Cristo no Brasil tem que dizer quem é o seu Deus, tem que dizer quem são para Deus, ou a história vai se repetir. Não é simples nem fácil viver uma vida cristã de autenticidade, irmãos, mas exige de Deus, existe de Deus uma promessa, e a promessa de Deus é de que Ele estará conosco, assim como Ele prometeu a Jeremias também. Quem crê que Deus cumpre as suas promessas? Deus prometeu. Jesus disse: vão, façam discípulos de todas as pessoas e ensina para elas os princípios e valores que eu estabeleci, batiza elas, confirma-as, integre-as no corpo da minha igreja. Qual é a promessa dele? E eis que estou convosco todos os dias. Ele não disse: eu vou estar com vocês quando vocês chorarem, porque os problemas estão aí, eu vou estar com vocês. Ele disse: eu vou estar com vocês quando vocês estiverem fazendo aquilo que eu quero. Eu vou estar com vocês quando vocês obedecerem aquilo que eu mando. Eu estarei com vocês quando vocês viverem uma vida que me honra. Ou vocês esqueceram que lá no passado eu disse:
pela boca dos profetas: ao que me honra, honrarei, mas ao que me desprezar, será desmerecido. A promessa de Deus a Jeremias e a nós, amados, é que nada nos derrotará completamente. Ele nos ajudará nos problemas mais agonizantes, e Jesus não nos deixou enganados. No mundo, diz o Senhor, tereis aflições. Minha irmã, você vai sofrer ou já está sofrendo, porque o seu filho não quer nada com Deus. Meu irmão, você vai sofrer ou você está sofrendo? Eu não estou aqui profetizando na vida de ninguém, não, amém? Mas alguns sofrerão. O marido virá a cabeça, a esposa virá a cabeça. O desemprego chegar. Eu sei de crente que está sofrendo opressão do empregador só pelo fato de ser crente e está apoiando o governo do presidente. Só por ser cristã e está dizendo: eu defendo os valores tradicionais de família. E o empregador diz: aqui na minha empresa, a partir de hoje, você não entra aqui com Bíblia. Aqui, a partir de hoje, nem na hora do teu descanso de trabalho, eu não quero ver você orando, não quero ver você cantando, não quero ver você falando nada de igreja aqui. Onde está a liberdade de expressão? Onde estão as liberdades individuais consagradas pela Constituição Federal? Quem de fato é que está perseguindo quem na nossa nação? A promessa de Deus é que nada nos derrotará, não é que nada nos acontecerá. Diz para quem está do teu lado: vai acontecer. A opressão virá, ainda pior, mas não seremos derrotados se não negociarmos a fé, porque essa é a condição. Deus nos ajudará nos problemas mais agonizantes. Você está me ouvindo? Agonizante. Você está me ouvindo, meu irmão? Às vezes olhamos para o que nós temos que fazer, vivendo numa sociedade que recompensa o crime, soltando o bandido, punindo o inocente, e ficamos como cristãos oprimidos pela voz para nos acovardarmos, oprimidos por essa voz que grita dentro de nós para acovardamento, para jogarmos a toalha, para simplesmente aceitarmos as coisas como elas estão e como elas são. Isso não tem jeito mesmo. Eu tenho ouvido isso muito de crente. Isso não tem mais jeito não, pai. Isso Jesus está voltando. Está profetizado. Deixa eu te perguntar, está profetizado, mas diz qual é o ano? Não. Diz na geração de quem? Não. Por que vai ser na minha? Quando eu leio a Bíblia, eu vejo Deus dizendo para reis, vá ler 1 Reis, 2 Reis, Deus dizendo assim: por causa da tua justiça, todo esse mal que vai acontecer, eu não vou deixar vir na tua geração, virá para outra. Faz como eu estou dizendo para Deus assim, eu estou dizendo para o diabo, para outro. Na minha não. Na minha não. Estou passando a vez. A minha não. Agora mesmo, queridos, há bandidos que foram soltos, criminosos que estavam presos receberam indultos, larápios dos recursos públicos, condenados por juízes de segunda instância, que foram soltos pelo Supremo Tribunal de Justiça, que persegue, que prende jornalistas, cidadãos comuns, pelo que chamam de crime de opinião, defecando sobre a Constituição, que tem obrigação de defender, e nós somos compelidos a nos calarmos por medo
que será do Brasil? O que será dessa nação para os nossos filhos? O que será de nós se nos calarmos? O que será da igreja de Jesus Cristo nesse país se ficarmos apenas com o joelhinho dobrado pedindo para Deus fazer aquilo que é nossa competência fazer? Quem de nós não tem um dilema como esse para enfrentar? Uma crise entre me posicionar pelo que é justo, correto, que tem a aprovação de Deus, e as consequências humanas negativas por agradar a Deus, porque para agradar a Deus vamos desagradar o diabo. Desagradando o diabo, ele usará quem está à sua disposição, contaminado por ele, para vir nos atacar. E não tem para onde correr. A promessa de Deus para aqueles que estão focados em fazer o mal e ao próximo, fazer o mal ao próximo, é que experimentarão o juízo do Senhor, assim como o povo e as autoridades dos tempos de Jeremias. E Deus diz para Jeremias: vai ser terrível o que vai acontecer. A promessa do Senhor, amados, é de que Ele não abandonará, mas estará ao lado daquele que não teme o que pode fazer o homem corrupto e mau, e recompensará a nossa fidelidade, mesmo que por algum tempo nós soframos a injustiça. Nós estamos vivendo dias muito maus, meus irmãos. Como nunca na história da nossa nação, estamos vivendo dias muito maus. Mas Deus está e estará conosco se nós não nos esmorecermos e não nos acovardarmos. Deus estará com você se você não esmorecer, se você não se acovardar. Deus estará com você se o testemunho cristão de autenticidade, por compromisso com os princípios e valores estabelecidos pela palavra de Deus, forem verdade na sua boca, na sua vida, na sua prática e no teu testemunho, porque Deus é fiel. Então enfrente cada dia com a certeza de que Deus estará com você e vai te acompanhar até o fim. Não importa a dificuldade, não importa a oposição do mundo natural e espiritual, encha a tua alma de renovo, encha o teu peito de ar, abra a tua boca e profetize sobre a tua casa e sobre essa nação, dizendo como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque eu posso ser oprimido aqui, posso até ser morto, mas eu vou para o céu. Aleluia. Mas sabe qual é o grande problema? É que a gente não quer viver nada disso. A gente quer ir para o céu sem dor. A gente quer ir para o céu sem passar por dificuldades aqui. A gente quer ir para o céu por causa de uma mentirosa pregação que diz que Jesus já pagou todo o preço na cruz e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se você está com Cristo, você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Então senta, regozija. Basta você ser dizimista e ofertante, basta você ser frequentador de culto, que Deus tem obrigação de abençoar você. Mas isso é uma mentira, porque dias melhores têm preço. Você é um crente, crente tem que pagar o preço. Crente é alguém que deve ser a imagem e semelhança de Deus, cada dia mais próximo da imagem e da semelhança de Deus, cada dia melhor do que foi no dia anterior, cada dia mais parecido com Cristo, cada dia vivendo para dar prazer ao coração de Deus. E a promessa de Deus é que se eu dou alegria ao coração dele, ele me dá o quê? Você precisa de força de Deus? De que maneira você está levando a sua vida? Pensa sobre isso.
Você é mais um crente ou mais uma pessoa cristã que fala mal do governo, mal dos juízes. Você é mais uma pessoa cristã que está aí dizendo: mas não tem mais jeito mesmo. Você é mais uma pessoa cristã que está esperando que um pastor seja levado para a cadeia, mas você não. Porque mártir tem que ser pastor. Eu já ouvi muito crente dizer assim: eu não tenho vocação para mártir. Então eu preciso dizer para você: você não é crente. Porque aquele que não está disposto a morrer pelo Evangelho é uma vergonha e seria uma injustiça de Deus para com aqueles todos lá do princípio do cristianismo que foram presos, levados para estádios com sua criança de colo, colocados na arena e destroçados vivos por leões, leopardos e por ursos. Deus não poderia olhar para mim, que não estou disposto a pagar o preço de construir o reino de Deus, de transmitir o evangelho da salvação, objetivando a conversão dos que estão perdidos e amando até mesmo o meu inimigo. Se no passado tantos cristãos deram a sua própria vida por não negar Jesus, se eu e você somos cristãos de verdade, nós não podemos olhar para tudo que está acontecendo no Brasil e ficarmos orando, esperando que Deus levante um salvador da pátria, e nós não fazemos a nossa parte. Nós permitimos que os que são ímpios e que estão aí trabalhando para cada dia mais fazer crescer impiedade, penetrem nas escolas, nas faculdades, nas instituições públicas, nos meios de comunicação, influenciem a sociedade, corrompam as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, transformem os nossos jovens em massa de manobra, analfabetos funcionais, corrompam a justiça, roubem o nosso direito de vir, a nossa liberdade de expressão, enquanto nós apenas dobramos os joelhos e oramos. Veja que Deus não fala só dos governantes para Jeremias, não. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá um mal sobre todos os habitantes da terra. Todos são todos. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão cada um e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra toda a cidade de Judá. Quem é que estava dentro de Jerusalém? Crentes fiéis e crentes infiéis, e todos iam passar por isso, inclusive Jeremias. E pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a malícia, pois me deixaram a mim, queimaram incenso a deuses estranhos, se encurvaram diante das suas obras, das obras das suas mãos. E ele está falando do povo e dos líderes. Contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Meu irmão, minha irmã, o que vai ser amanhã do Brasil, o que vai ser amanhã do país que seus filhos viverão nele, do que será amanhã para você na sua velhice, será aquilo que Deus permitir, ou que Deus intervir
por causa de um povo que se chama pelo seu nome, que se humilha, que reconhece os seus pecados, que os confessa, que os abandona, que corrige o erro, que volta para Deus a sua face, em santidade. Diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14: então Ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará o Brasil. Não será um salvador da pátria, será o Salvador Jesus que operará em nosso favor. O que é que eu e você estamos construindo como amanhã para a igreja de Cristo nessa nação? Porque a liberdade de expressão está indo embora para o beleléu. A Constituição brasileira tem sido rasgada, defraudada, agredida por aqueles que se sentem os supremos nessa nação. Eu tenho ouvido jornalistas que até um dia desse falavam com autoridade denunciando os erros e os crimes cometidos por esses supremos. E eu tenho ouvido alguns deles dizerem: a partir de hoje eu não falo mais nada, porque eu não vou ser mártir para uma nação que não fala nada. Dias melhores têm preço, meu irmão. Dias melhores têm preço, minha irmã. Estou pensando que o pastor vai pregar uma mensagem de salvação. Isso aqui é uma igreja, meu irmão. Isso aqui não é lugar para pregar evangelho de salvação. Evangelismo você faz lá fora. Aqui você veio para ser treinado, para ser equipado, para ser capacitado com a verdade eterna, que chacoalha você, para você ir lá fora e fazer diferença naquele ambiente em que você vive. Porque é você quem lá vai fazer a diferença. É você que lá vai ganhar mais um para Jesus. É você que lá, com teu testemunho, vai dizer não para aquilo que é errado. É você que lá vai ser sal e vai ser luz e vai contagiar a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade só se tornou o que é por causa daqueles que contagiaram ela com tudo aquilo que foi pecado, maldição e desgraça moral, porque nós permitimos e não falamos nada. E eu quero convidar você nessa noite a, junto comigo, dizer para Deus: Senhor, o Senhor pode contar comigo, pela minha família, pelos meus filhos, pela igreja do Senhor, mas acima de tudo, pela glória do Senhor nessa terra. O Senhor pode contar comigo. Onde está você que vai ter ousadia para dizer para Deus: Senhor, o Senhor pode contar comigo? Você pode ficar em pé e começar a orar e dizer para Deus: Senhor, o Senhor pode contar comigo. Se não, você pode ficar sentado, não tem problema não, meu irmão. Deus sabe se Ele pode contar com você ou não. Mas não faça nada por conformidade. Faça por disposição sincera, íntegra, dizendo para Deus: Senhor, eu sou um inconformado, que não aceito essa nação estar do jeito que está. Eu não aceito que a nossa nação brasileira venha se tornar uma Venezuela, venha se tornar uma Colômbia, venha se tornar uma Argentina. Eu não aceito isso, Pai. Então eu coloco minha vida no teu altar. Eu sei que para fazer isso eu vou passar dificuldade, eu vou sofrer perseguição, e eu não sei nem que tipo de coisa eu vou enfrentar, mas eu sei que o Senhor, como foi com Jeremias, assim como o Senhor disse para ele que o Senhor ia fazer dele como uma cidade fortificada, assim como o Senhor disse que ia fazer com ele, de torná-lo protegido como que por um muro de ferro,
eu creio que o Senhor também vai cuidar de mim e da minha vida, que está nas tuas mãos. Fala com Deus agora, é você e Ele. O Brasil será aquilo que nós vamos fazer dele. O Brasil será aquilo que eu e você fizermos. O Brasil será uma nação cujo Deus é o Senhor, se Ele for Senhor da minha e da tua vida. Deus usou apenas 300 para manifestar sua glória e livrar Israel. Deus não usou ninguém, usou somente um povo quebrantado dentro de Jerusalém com Josafá, quando Jerusalém estava completamente cercada por Senaqueribe com os seus exércitos, e Deus deu a vitória. Nós estamos sitiados, nós estamos cercados para todo lado. Você entra em qualquer faculdade, lá está. Você entra em qualquer instituição pública, lá está a corrupção, a ideologia sistemática do socialismo e do comunismo, a destituição dos valores morais, a destituição dos valores espirituais, a proibição desses valores, a injustiça sendo acampada, e é lá que nós temos que fazer a diferença, não por força, não por violência, mas por testemunho sob a ação do Espírito Santo de Deus.